Hoje eu vou compartilhar com você uma lição valiosíssima que eu aprendi depois de ler vários livros, participar de várias mentorias e observar as pessoas mais ricas que eu conheço. E eu vou ser sincero com você, eu era totalmente quebrado e vivia ansioso porque eu nunca tinha dinheiro. Mas depois que eu transformei essa lição em um princípio de vida, o dinheiro nunca mais faltou na minha vida. E eu lembro que eu ficava vendo pessoas mais novas que eu, super ricas aí nas redes sociais, já andando com Lamborghini, Ferrari, tendo casa em condomínio fechado, esbanjando dinheiro, jogando dinheiro pro alto, e eu ficava sempre pensando: "Será que eu tenho azar? Será que eu não nasci para ser rico? Será que o destino fez isso comigo, né? Será que algum dia eu vou conseguir ter uma tranquilidade de saber que eu vou conseguir pagar uma conta, de saber que eu vou conseguir comprar alguma coisa que eu quero", sabe? E eu lembro que isso era muito angustiante, eu ficava o tempo todo pensando em dinheiro, eu não conseguia aproveitar a vida, porque eu sempre estava preocupado em conseguir dinheiro para pagar a conta, sempre preocupado em saber como é que eu ia pagar o aluguel, sempre preocupado em saber como é que de repente eu ia pagar uma conta de luz, né. E a verdade é que eu resolvi estudar bem profundamente essas questões, né, por que que algumas pessoas são ricas e outras não. Fui me aprofundando nisso, fui vendo várias lições, principalmente de um livro que chama Psicologia Financeira, que me deu um norte, assim, muito legal para saber qual caminho tomar, né. E tem uma lição lá muito valiosa que fala o seguinte: "A fortuna é invisível". E depois que eu aprendi isso daí, minha vida mudou totalmente. E no meio desses estudos, eu conheci o marketing digital, e com isso eu consegui ter a oportunidade de trabalhar com várias pessoas que foram famosas aí por esbanjar, por ostentar, andar com carro de luxo, algumas coisas assim. Eu tive a oportunidade de descobrir que no fundo, essas pessoas estavam totalmente quebradas. E aquela Lamborghini, aquela Ferrari que ela postava normalmente era alugada, e muitas das vezes ela fazia dívida para alugar, para tentar vender um curso ou um produto, ou vender um estilo de vida ali, para que as outras pessoas engajassem e comprassem delas, e às vezes elas até conseguiam ficar ricas assim, mas aquele dinheiro acabava rápido, muitas das vezes elas usavam todo aquele investimento ali e acabavam ficando zeradas, porque não tinham mais aonde tirar, né, elas gastaram tudo só para esbanjar. E eu lembro de um caso de uma pessoa que eu conheci que trabalhou com um desses gurus aí, super ricos aí, que simplesmente me falou que a pessoa, sim, investiu todo o dinheiro dela para poder passar essa imagem, e na hora de vender o produto, não vendeu nada, e a pessoa não tinha dinheiro nem para pagar, e ela estava esperando que essa pessoa pagasse pelos serviços que ela prestou, né. Então, assim a gente começa a ver como é mentirosa, muitas vezes, essa vida da internet. E por outro lado, eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram extremamente ricas, e você olhava para ela, você simplesmente não acreditava que ela era dona de uma operação gigante, ou de repente que era chefe de um monte de gente, mas simplesmente você achava que era um funcionário, porque a pessoa chegava com um carro que simplesmente era um carro que qualquer pessoa que fosse da classe média compraria, ou de repente chegava com uma roupa normal, nada de luxo, chegava na tranquilidade, conversando com todo mundo, super gente boa, né, ao contrário de algumas pessoas que a gente vê aí que gostam de ostentar, né. E isso me chamou muita atenção e casou muito com essa lição do livro, porque realmente, o que você sabe sobre uma pessoa que tem um carro de R$ 2.000.000 é que justamente ela tem R$ 2.000.000 a menos na conta. Não significa que ela é uma pessoa rica. Ela pode ter financiado, ela pode estar na merda, ela pode estar no negativo por conta desse carro, certo? E muita gente pensa que isso que faz uma pessoa ser rica, o que ela tem, né? E não é isso. Isso daí, às vezes, pode estar jogando a pessoa no buraco, como me jogava muitas vezes. Eu não pagava de rico, mas eu queria agradar as pessoas, né. E seguindo essa lógica, a fortuna realmente é aquilo que você não vê. É, de repente, um carro de luxo que você não comprou, é uma casa de luxo que você não comprou, mas, de repente, o dinheiro que você guardou e está ali rendendo para você, né. Às vezes, você pega um carro de R$ 2.000.000 aí, você vai comprar, vai pegar uma parte boa do seu patrimônio. Mas se você pegar esses mesmos 2.000.000 e investir no investimento simples aí, você vai ganhar R$ 20.000 por mês ali livre, sem mexer no seu patrimônio. Olha só o nível de vida que você já sobe só por começar a pensar dessa forma. Então, muitas das vezes você precisa pensar: "Será que eu quero comprar isso mesmo?
Ou será que eu só não tô querendo aparecer, mostrar para os outros que eu sou rico, ou que eu tenho uma condição de vida melhor, né? E isso muitas vezes leva as pessoas no buraco, porque elas chegam ali, tem que comprar um carro, depois tem que comprar uma casa, tem que dar uma festa de casamento, tem que ter filho, e vai fazendo aquele monte de coisa, aí de repente o carro tá com 5 anos ali de uso, aí já tem que comprar outro para não parecer que tá passando aperto, né? Indo em restaurantes caros e coisas do tipo, mas não. Muitas das vezes você simplesmente não precisa fazer isso, certo? Você não precisa, de repente, comprar um Corolla, sendo que você só roda na cidade e um carro 1.0 simples vai entregar muito melhor. Aí, cabe aquela coisa, sempre que você pensar que quer comprar alguma coisa, até uma ferramenta que eu uso hoje em dia que me ajuda muito nesse ponto, que é o seguinte: sempre que eu tenho vontade de comprar alguma coisa, e eu já fui pego muito pela armadilha do consumismo compulsivo, eu penso o seguinte: beleza, eu vou esperar 24 horas para ver se não é só um, sei lá, uma compulsão minha ou tipo uma vontade que vai passar amanhã, porque eu já comprei várias coisas que eu arrependi no outro dia, sabe. Eu espero essas 24 horas e quando passa essas 24 horas, eu já tô mais calmo ali, já não tá aquela coisa imediata, eu penso: "Será mesmo que eu preciso disso? Será mesmo que é um sonho meu? Que isso vai me ajudar em alguma coisa? Ou eu só tô querendo comprar para gastar dinheiro, ou para consumir, ou de repente para aparecer para as outras pessoas?". Aí, se for um sonho, ou se for uma coisa que realmente vai me ajudar, ou se foi realmente alguma coisa que vai facilitar minha vida, eu compro. Se for só uma coisa que é fogo de palha, que muitas das vezes eu nem preciso, porque de repente eu já tenho outra, ou já tenho outra forma de fazer, ou de repente não vai agregar em nada em minha vida, ou então de repente eu só quero comprar para mostrar para os outros, aí eu já falo: "Não, não vou comprar que eu não preciso disso agora". Isso daí já me ajudou a economizar muito dinheiro e conseguir comprar coisas muito melhores que eu queria, né, porque quando você tem um dinheiro de reserva de emergência, você fica muito mais tranquilo para tomar decisões, você não fica pensando só em pagar a conta, você tem mais tranquilidade para curtir os lugares, para poder ganhar mais dinheiro, simplesmente porque você já tem uma tranquilidade. E muitas das vezes, antigamente, eu ficava comprando um monte de coisa só porque eu tinha limite no cartão e tinha dinheiro na conta, né? E eu queria comprar, queria mostrar para os outros, queria ostentar aquelas coisas todas, mesmo no pouco, e eu acabava ficando o tempo todo sem dinheiro. Eu vim de uma família pobre, então quando eu comecei a ganhar um dinheiro a mais, eu comecei a fazer isso, porque eu queria mostrar que eu estava ganhando, que eu queria experimentar as coisas que eu nunca tinha experimentado e tal. E depois eu comecei a ver que aquilo ali era só consumismo barato, que de fato não ia agregar muita coisa na minha vida. E a partir do momento que eu fui regulando isso e fui conseguindo pensar muito mais antes de comprar, fui conseguindo melhorar minhas escolhas de compra, né, e começar a imaginar nessa fortuna invisível que eu poderia pegar, de repente: "Ah, eu vou almoçar num restaurante super caro ou vou comprar um carro super caro?". Não, eu posso comprar um carro mais tranquilo, almoçar num restaurante menor, pegar aquele dinheiro e guardar, né. Isso não é economia burra, não é economizar R$ 50 do iFood, mas sim você pensar exatamente: "Eu preciso comprar isso nesse valor, dessa forma, ou tem outra coisa mais barata que me atende, ou eu só tô querendo gastar dinheiro". Depois disso, a reserva de emergência só cresceu, não tenho que ficar correndo atrás de cartão de crédito, de pagar a conta, de ficar trabalhando. Recentemente eu tive um problema aí, que eu tô melhorando agora, uma lesão, que atingiu meu nervo ciático, né, e fiquei praticamente 3, 4 meses sem conseguir trabalhar, e minha reserva de emergência me salvou bastante, as coisas que eu fiz de renda passiva me salvaram bastante, eu não precisei ficar preocupado trabalhando com dor, eu pude fazer o tratamento, me cuidar tranquilamente, só pelo fato de que eu tinha construído renda passiva e tinha uma reserva de emergência que não dependia de mim para funcionar. Isso mudou totalmente minha vida, com muito mais tranquilidade, minhas decisões melhoraram, e eu te recomendo fazer isso, certo? E eu queria saber de você se você tem esses hábitos consumistas, se isso de alguma forma está atrapalhando sua vida, ou se você já se libertou disso e como foi sua experiência. Comenta aqui para a gente ajudar uns aos outros, né? Troca de experiência sempre ajuda. Eu também queria deixar um código aqui para saber se você chegou até o fim. Então comenta aqui, riqueza silenciosa, e eu vou saber que você chegou até o fim. Aqui na descrição também tem alguns links bem interessantes que vão te ajudar, principalmente se você está nessa fase
em que o dinheiro é um problema para você, tá bom? Se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e falou!